Olá, meus caros. Nós aqui da Declare Fácil queremos conversar com você sobre um assunto que pode até parecer assustador, que é a questão da malha fina, né? Então, esse termo é um termo usado relacionado à declaração do imposto de renda e, na verdade, tem um nome técnico diferente, chama malha fiscal. É assim que a Receita Federal chama. A gente acabou apelidando de malha fina, né? Mas o conceito da malha é assim: o que acontece? Eles cruzam como se fosse uma malha mesmo, né? Acaba formando uma malha, cruzam várias informações eletrônicas, os computadores da Receita Federal dispõem desses dados e comparam com a sua declaração de imposto de renda. E a partir deste cruzamento desses dados, eles vão identificando potenciais erros. Não vou dizer que são erros efetivamente, porque eu acompanho muito essa questão, eu sou contador há muitas décadas já, né? E aí eu acompanho bastante. Muitas vezes o indivíduo está na malha fina, mas não tem nada de errado. Foi apenas um cruzamento que deu uma indicação que não era realmente um erro, né? Então, vamos começar a conversar assim, pode ser que uma pessoa esteja na malha fina sem que ela tenha feito nada de errado. Pode acontecer. O fato de você receber uma notificação de malha fina, uma notificação de malha fiscal, não é algo que seja sinônimo de problema. Pode ser apenas uma conferência. Por exemplo, é muito comum que pessoas que têm despesas médicas mais elevadas ou mais elevadas do que elas costumam ter regularmente. Então, tomara que não aconteça com você, mas um certo ano você precisou fazer uma cirurgia especial, você precisou fazer um procedimento médico especial e as suas despesas médicas ficaram um pouco maior do que o comum, mesmo que você tenha declarado direitinho as despesas, que você tenha todas as notas, todos os documentos, é comum que a malha fina haja e diga, peraí, esse indivíduo ou esta moça teve mais despesas médicas do que o comum, vamos dar uma conferida. E aí eles vão pedir para você os recibos e os comprovantes desses procedimentos médicos. Não é erro nenhum, você de fato teve a despesa médica, mas eles vão pedir, e isso aparece lá na malha. Então, tem situações, quero começar por aí, em que a malha fina, vai trazer uma notificação para você que é apenas conferência. O governo só vai dizer, deixa eu dar uma olhada para ver se está certo. Tem outras situações em que, nesse procedimento de malha, de cruzamento, eles vão identificar coisas que podem, de fato, estar erradas. Então, o que é muito comum? Primeiro, erro de digitação. O indivíduo vai digitar 1.000 e acaba digitando 100 ou 10.000. Coloca um zero a mais ou um zero a menos, ou um dígito a mais e um dígito a menos. Isso é muito comum. Então, na hora de preencher a declaração, é claro, você tem que tomar muito cuidado. Mas, se você preencheu errado e a Receita Federal identificou, tudo que você precisa fazer é retificar. O processo de retificação é um processo de correção, né? Então, você pega a declaração, você preencheu errado, corrige a informação que estava incorreta e entrega uma declaração chamada retificadora, e nessa declaração você altera aquele dado que estava incorreto, né? Outro dado muito comum para gerar malha ligada a erro é eu colocar a informação certa, digitei o número correto, mas no campo errado. Você que já preencheu a sua declaração de imposto de renda sabe como é, né? São muitos campos, nem todos pelo nome, pelo título assim do campo, fica claro o que é que você deve colocar ali, e às vezes as pessoas se confundem e colocam informações no campo errado. Se isso aconteceu, a malha vai indicar um erro e você faz o mesmo processo de correção através de uma retificação da declaração. Então você pega a declaração, apaga o campo errado, preenche aquilo no campo correto e entrega novamente para resolver o problema da declaração. Mas uma questão muito comum para causar erros que aparecem na malha fina é esquecimento. Então, nós já falamos sobre outras hipóteses, mas é muito comum da pessoa se esquecer de colocar algum dado na declaração do imposto de renda, e a Receita Federal, quando faz o cruzamento de malha eletrônica de todas as informações que ela tem, percebe que você esqueceu algum dado. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, às vezes a pessoa teve 2 empregos no ano. Ela trabalhou de janeiro a março numa empresa e depois de abril em diante em outra empresa. E na hora de preencher a declaração, ela só se lembra de colocar a última empresa que ela trabalhou, não aquela lá do começo do ano. Isso vai dar malha fina. Outro erro comum por conta de esquecimento é o indivíduo esquecer de lançar aluguéis que ele recebeu, profissionais liberais esquecerem de lançar receitas que ele eventualmente tenha recebido, ou até mesmo incluir dependentes e esquecer de colocar na declaração os rendimentos e os pagamentos desses dependentes. Isso tudo são esquecimentos que vão aparecer na malha como um erro e que você vai lá fazer a correção.
Então, eu estou aqui falando sobre possibilidades de você ter até alguma coisa efetivamente errada na sua declaração. Caso isso aconteça, o procedimento de correção é você preparar uma declaração retificadora, que na verdade é como se você fizesse uma nova declaração, preenchendo as informações que ficaram faltando no anterior. Então, você põe tudo que já estava e mais estas que eventualmente ficaram faltando, né? E entrega essa declaração retificadora. Caí na malha fina, tinha de fato alguma coisa errada. O mundo acabou? Não, pode ficar tranquilo, o mundo vai continuar. Aliás, essa é uma coisa interessante de você saber. A Receita Federal, ela sempre oferece para você a oportunidade de corrigir alguma coisa que esteja errada. Então, você pode acompanhar no site da Receita Federal, tem um ambiente lá que chama ECAC. Mas tem esse nome elegante, mas na verdade é um ambiente onde você entra com seu login e a sua senha e você vê a sua situação junto à Receita Federal. É lá que você pode acompanhar se a sua declaração está na malha fina, e caso ela esteja, é muito legal, porque você ali mesmo vai ver o que é que levou você à malha fina e que procedimentos são necessários para fazer a correção daquele fator que levou você para a malha fina. Então, resumindo, né? Muito importante. Primeiro, você tomar cuidado para não digitar informações erradas. Depois, tomar cuidado para não colocar informações certas em campos errados da declaração. E, por fim, para não esquecer de nada. Esses são os três principais fatores que levam as pessoas a cair na malha fina, mas, como eu disse, tem solução. Mesmo que você tenha caído na malha fina, você faz uma retificação, corrige a sua vida com a Receita Federal e segue adiante. Seria agora, talvez, o momento de você fazer uma pergunta assim: tá bem, eu fui lá e corrigi a declaração em algo que estava de fato errado. Como fica? Tem alguma multa porque eu errei? Eu vou ser punido de alguma maneira por eu ter cometido um erro? Em geral, você não tem nenhuma punição direta porque cometeu um erro. A Receita Federal vai dizer: tá bom, eu te avisei, você errou, você corrigiu, percebeu o erro, estamos conversados. Mas, se o valor do imposto a pagar ou o valor do imposto a restituir muda depois que você faz aquela correção, então você tem mais imposto para pagar para a Receita Federal, você vai ter que pagar esta diferença de imposto. Então, você fez lá a sua declaração, apurou um imposto, digamos, para pagar de R$ 1.000, foi lá e pagou os R$ 1.000. A Receita Federal fez uma malha fina, te avisou que tinha algo errado, você foi lá e corrigiu. Agora o imposto a pagar não é mais 1.000, eram 1.300. Você já pagou 1.000, agora você vai recolher essa diferença de R$ 300 com multa e juros. Multa de 20% e os juros são juros Selic. Então, você vai ter essa punição: pagar uma multa de 20% sobre a diferença que não foi recolhida e pagar juros Selic para cada mês que passou, né? Vou chamar de atraso, assim, desde o prazo em que devia ter sido recolhido. Então, não há uma punição como se fosse assim algo como um castigo ou coisa assim, há apenas os juros e a multa porque você está pagando o imposto depois do prazo que devia ter sido pago. Em 99% dos casos, malha fina é muito simples de resolver. Existe, é claro, uma outra situação mais complicada, mas você não vai necessariamente ter problema só porque você está com alguma notificação de malha fiscal ou de malha fina, tá bom? Muito bom, espero que tenha sido útil. Um grande abraço para você, sucesso aí.